E aí pessoal, tudo bem? Aqui Paulo Brainer, só avisando para vocês antes de começar a nossa aula que a vacinação contra a Covid-19 já está disponível para os adolescentes a partir dos 12 anos. Então não fica de fora dessa, pois é importante que todos estejam vacinados. A vacinação acontece todos os dias, de segunda a sexta, a partir das 8 até as 15 horas. Sábados e domingos, das 8 ao meio-dia, lá na quadra da Escola Pereira Carneiro. Os adolescentes que estão na zona rural devem procurar a unidade de saúde mais próxima e fazer o agendamento da vacina, tá? É importante que vá acompanhado de um responsável maior de 18 anos. Então, galera, tá esperando o quê? Vamos juntos combater esse vírus. Atenção, porque vai começar a aula de Geografia. Olá, turma. Aqui é o professor Bruno Viana. Vamos juntos a mais uma aula de Geografia aqui pelo canal. Espero que todos estejam bem. Agora nossa aula será para os 8º anos, tá? Lembrem de informar aqui seu nome completo, sua turma, sua escola, tá? Vamos dar início à nossa aula de número 18, né, da 4ª unidade. Como de costume, vamos fazer a nossa correção, né, da atividade da aula anterior, tá certo? Então vamos lá, vamos corrigir rapidamente. A primeira questão dizia, ó, a Antártica é o mais meridional de todos os continentes, com uma área de 14,4 milhões de quilômetros quadrados. É o 5º maior continente do mundo. Nele se localiza o Polo Sul, né? O ponto mais, então, pela própria pergunta, né, você responderia aí a alternativa A, é o ponto mais meridional da Terra, tá? Ao sul da Terra. Lembrem-se, meridional sempre ao sul. Segunda questão. As primeiras expedições realizadas e documentadas em direção ao continente ocorreram entre os séculos 17 e 18. Qual navegador é considerado o pioneiro na descoberta do continente, né? Então a alternativa certa é a letra C, é o navegador inglês, o James Cook. Ele foi o pioneiro, né, na descoberta da Antártica. Terceira questão. Sobre o Tratado da Antártica, firmado em Washington em 1959 e vigente desde 1961, é correto afirmar que é proibido qualquer militarização do continente, reservando exclusivamente atividades pacíficas e científicas. Então a alternativa certa é a letra A, né? Sim, essa afirmativa com certeza é verdadeira. Quarto, sobre as características do continente antártico, marque a alternativa incorreta, ou seja, a errada. Então, a alternativa incorreta era a letra D, onde dizia que pertence totalmente ao governo dos Estados Unidos, né? Com certeza está falso, porque a Antártica não pertence a nenhum país, é sim uma área neutra, né? Com várias nações dividindo ali aspectos científicos. E a quinta questão, cite a importância do continente Antártica na questão climática do planeta. Então, é uma questão subjetiva onde você poderia responder. A principal função do continente é a de regulador térmico, controlando as circulações atmosféricas e oceânicas e influenciando no clima e nas condições de vida na Terra. É o termômetro do planeta na questão climática, muito importante. Então vamos lá para o conteúdo da nossa aula de hoje. Mercosul, né? Cooperação geopolítica entre países. Vamos saber o que é o Mercosul e suas características. Primeiro, a origem do Mercosul. Primeira coisa que devemos entender é que Mercosul é um bloco econômico. Tá? E o que é um bloco econômico, professor?
O bloco econômico, gente, é uma junção, é um acordo entre países, principalmente difundido, né, após a Guerra Fria, que permite a circulação de mercadorias, a interação, a comercialização, ou seja, facilitar e evoluir a integração econômica desses países. Então, no nosso planeta existem vários e vários blocos econômicos. Nós hoje vamos falar do Mercosul, que é o Mercado Comum do Sul. Esse Sul se trata da América do Sul, tá? Os 13 países que fazem parte desse subcontinente aqui da América, onde está localizado o Brasil, tá? Então, o Mercado Comum do Sul é uma organização intergovernamental que foi fundada a partir do Tratado de Assunção, em 26 de março de 1991. Tratado de Assunção, porque foi firmado na capital do Paraguai, que é Assunção. Então vai partir de lá esse acordo, em 91, certo? Estabelece uma integração inicialmente econômica, configurada atualmente em uma união aduaneira, na qual há livre comércio, intrazona e política comercial comum entre os países membros. Então, essa integração econômica vem da sua origem de 1991, aonde esse bloco vai ter uma característica de união aduaneira, que a gente vai ver é a questão de tarifas externas comuns entre os países, tá? E o comércio livre entre essas nações, a circulação de mercadorias. Esse é o ideal para que esses países cresçam, tá? E tenham um desenvolvimento amigável, né, na questão econômica. Os presidentes dos países membros em 1991, essa foto representa os 4 presidentes da época desses países fundadores, né? Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Esses são os 4 países fundadores, né? Essa foto é uma foto lá de 1991, na hora do acordo, e o primeiro da esquerda para a direita era o presidente do nosso país, do Brasil, Fernando Collor de Mello, tá? Foi ele que assinou esse tratado em nome do Brasil. Um ano depois, ele viria a sofrer um processo de impeachment e renunciou no ano de 92, tá? Isso é uma parte da história do país. Formação do bloco e seu antecedente. Lembramos que para esse bloco ser formado, tem uma origem, né? Outros grupos já vieram de décadas anteriores. A formação do bloco, no entanto, tem seus embriões, né, no final da Segunda Guerra Mundial, quando os países da América Latina tentaram agilizar um processo econômico que implicasse a sua industrialização. Então, após a Segunda Guerra, toda essa questão geopolítica, não é? A Europa arrasada, os países da América tentando buscar alternativas para se industrializar, inclusive no Brasil não foi diferente, né? Com o fim do governo Vargas, com o governo principalmente do Juscelino Kubitschek. Então essa questão industrial evoluiu muito na questão econômica brasileira. Essas tentativas resultaram inicialmente na formação da Associação Latino-Americana de Livre Comércio, a ALAUC, em 1960. Inclusive, o presidente da época era o Juscelino Kubitschek, o JK. Ano de fundação da capital, Brasília. Então, muito importante. Cujo objetivo era eliminar as barreiras alfandegárias entre as nações participantes para incentivar e fortalecer a industrialização e a integração entre elas. Então, a origem do Mercosul, podemos dizer que foi a ALAUC, né? Essa união entre os países e o crescimento, cada país teve o seu crescimento. Tá? A partir daí, depois vem a ALAD, né, na década de 80, para chegar ao Mercosul em 91.
fatores da formação, né? Quais os fatores históricos, mundiais? Do ponto de vista global, um fator que também contribuiu para a formação do Mercosul foi o fim da Guerra Fria, marcado pela queda do Muro de Berlim e pelo colapso da União Soviética. Então, gente, tem fatos na história que são totalmente importantes para o desenvolvimento de blocos econômicos, de integração econômica. Por exemplo, o fim da Guerra Fria marcou essa expansão dos blocos. O maior símbolo da Guerra Fria, podemos dizer que está aí, essa foto inferior, o Muro de Berlim. Essa data, 9/11/89, representa a queda do muro, a unificação das Alemanhas ocidental e oriental, marca daí o fim, a decadência do sistema socialista, até chegar no colapso da União Soviética e no fim da URSS em 1991. A partir daí, a Guerra Fria tem um final com uma ideologia que sai totalmente por cima, vencedora, que é o capitalismo dos Estados Unidos da América. A partir dessa década de 90, o mundo entra numa nova ordem mundial, onde os Estados Unidos vão ditar as regras e vão marcar uma ordem unipolar, onde eles saem totalmente vitoriosos e com o sistema mais poderoso do mundo, que era o capitalismo. Isso vai levar também outros países a se agruparem e buscar o desenvolvimento econômico. Tá? Esse mapa representa, olha aí, a bandeira de cada membro fundador do Mercosul, com o Brasil em destaque como o maior país da América do Sul, o mais populoso, também o mais rico economicamente, depois seguido da Argentina. Então, essas características são fundamentais para que esse bloco se fortalecesse. Então, a nova ordem mundial, pós-Guerra Fria. Então, na geopolítica, a geografia ela vai delimitar o mundo em ordens mundiais. A Guerra Fria pertencia a uma ordem chamada Ordem Bipolar, que eu acho que vocês já viram em história. A Ordem Bipolar Estados Unidos capitalista e União Soviética socialista. Após a guerra, o mundo entra em uma nova ordem, com os Estados Unidos agora ditando as regras. Eles se declaram uma ordem unipolar, como se eles fossem os detentores da economia, a maior potência. Então, no início da década de 1990, foi um período de grande efervescência e otimismo com a nova ordem mundial que se anunciava, liderada pelos Estados Unidos. O pensamento era de que a integração dos mercados traria maior crescimento econômico e desenvolvimento social. E a formação de blocos era a melhor resposta dos países e regiões. Então, com esse crescimento capitalista dos Estados Unidos, os outros países se agrupam, buscam soluções, acordos e também entram nesse sistema para levantar a economia do país, para difundir o capitalismo. O consumismo vai aumentar no mundo, então o capitalismo vai dominando por aí e só vai se expandir. Essa imagem, essa ilustração, fala um pouquinho da reorganização política internacional. Então nós temos aí um aspecto de globalização total. Nós vamos ter o fim da União Soviética, a nova ordem mundial, essa difusão dos blocos econômicos. Olha aí, o Mercosul na América do Sul, o NAFTA na América do Norte, a União Europeia lá na Europa, o maior bloco do mundo, a questão dos países emergentes, aí, os BRICS também, a ONU, essa organização importantíssima no mundo, que vai se difundir também em outras organizações, como a OMC, Organização Mundial do Comércio, o FMI, o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial de Desenvolvimento, que vai emprestar dinheiro aos países e depois vai buscar de volta com juros. Então,
é uma difusão do neoliberalismo, que é a fase mais avançada do capitalismo, né? O domínio capitalista global. Então, essa ilustração fala muito da globalização. O termo bloco significa que os países adotaram medidas, entre eles, para favorecer o comércio internacional intrabloco. Além das 4 nações que formam o Mercosul, chamados de cidades-partes, outros países membros da ALAD, a Associação Latino-Americana de Integração, podem participar na qualidade de convidados das reuniões dos órgãos da estrutura institucional do bloco para tratar temas de interesse comum, mas sem direito a voto. São os chamados estados associados, ou seja, são convidados, né? Têm sua participação. São eles, olha, a Bolívia, o Chile, a Colômbia, o Equador, o Peru e as 2 Guianas, né, convidadas aí, a Guiana e o Suriname. Então esse mapa mostra bem aí, ó, em verde, os 4 países membros, tá? Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina. Em azul claro nós temos aí os países associados, né, e convidados. E em vermelho nós temos a Venezuela tem uma característica em comum. A Venezuela era um país membro pleno do Mercosul até 2016, onde foi suspenso por fortes crises econômicas, né, de corrupção do governo de lá, nessa época. E ainda continua suspensa, sem poder de voto. Então vive essa crise política, econômica e humanitária. A questão da Venezuela é muito séria atualmente também. Atualmente, o Mercosul continua se propondo a ser uma área de livre comércio e uma união aduaneira. Professor, o que é uma união aduaneira? Como a gente viu nos slides passados. Olha. A expressão simboliza uma associação de um grupo de países que se caracteriza por 2 pontos. A adoção de uma tarifa externa comum, a TEC, e a livre circulação das mercadorias oriundas dos outros países associados. Então, essa é uma característica do Mercosul, a adoção da TEC, pelo menos no papel, né, era para funcionar normalmente, porém tem muitas brechas, porque essa tarifa externa comum vai variar de país para país, e tem a questão dos impostos federais em cima dessas tarifas, então cada país vai colocar seu imposto. Então era para funcionar uniformemente, porém isso não acontece. E a livre circulação de mercadorias também tem essa facilidade de entrada, porém os países eles utilizam também seus impostos federais e até estaduais nessa questão de importação e exportação. Relações comerciais no Mercosul. Tá? Em 2020, o Mercosul exportou em produtos um total de 12,4 bilhões de dólares, tá? Sendo que o principal destino dessas exportações foi a Argentina. No mesmo ano, as importações de produtos dentro do Mercosul foram de 12 bilhões de dólares. Você sabia que 68% das exportações brasileiras dentro do Mercosul tem como destino a Argentina? Então são os nossos principais parceiros comerciais dentro do bloco. Então essa relação Brasil e Argentina já é uma relação antiga. São os 2 maiores países do Mercosul, as 2 maiores economias, os 2 maiores produtores agrícolas. Então isso vai fornecer muitos acordos e muitas importações e muitas exportações. Claro que cada país vai ter seu governo, e essas trocas de governo vão fazer com que esses acordos continuem, paralisem ou avancem. Por exemplo, recentemente, o Brasil tinha vários acordos com a Argentina, quando o ex-presidente tinha uma ideologia
é de direita, uma ideologia mais conservadora. Quando o outro presidente entrou na última eleição, esse que está aí na foto, o Alberto Fernandes, ele já tem uma ideologia de esquerda. Como o nosso presidente, né, o presidente atual, Jair Bolsonaro, já tem uma ideologia mais de direita, tá, mais conservadora, essas relações já enfraqueceram um pouco. Então, os encontros, os acordos, por conta dessas ideologias. Então, tudo é política. Mesma coisa quando o Brasil também tinha uma política de esquerda, não tinha tantas relações com o político de direita. Isso vai modificando de país para país, graças à questão política. Tá? Mas os acordos têm que continuar. Isso não é bom para o Brasil. O bom é comercialização, acordos e melhorias. O Mercosul e os efeitos da pandemia. Olha aí, o Mercosul na pandemia. Em 2021, as exportações, as vendas, chegaram no período de janeiro a junho a um valor de 7,7 bilhões de dólares. O valor inferior ao mesmo período de 2020, quando chegou a 12 bilhões. Ou seja, em 2021, estamos com uma queda de 17,8%. Isso é um impacto que uma pandemia pode causar no mundo. Então nós tínhamos uma base aí de 12 bilhões, caiu para 7, tá? Então veja aí o que uma pandemia, a questão sanitária, né, as compras e as vendas vão influenciar muito na economia dos países. Isso não só no Mercosul, em qualquer lugar do mundo teve essa queda. Os principais produtos exportados pelo Brasil, olha, para os membros do Mercosul. Então, os produtos que o Brasil mais vendeu para os outros membros. Olha. Então, tá aí, ó. Em primeiro lugar, disparado, veículos, né, automóveis de passageiro, 13%. Segundo lugar, os acessórios desses veículos, também o Brasil é um grande produtor. E terceiro, os demais produtos, né, de indústria base, agrícolas e os próprios minérios, porque o Brasil é um dos maiores produtores de minérios daqui da América. Então essa tabela representa a importância do Brasil para esses outros países. Exportações por país do mercado comum do Sul. Então do total de 7,9 bilhões que o Brasil exportou para o Mercosul, né, no período de 2021, os destinos das exportações foram assim, ó. Primeiro lugar, disparado, a Argentina. Segundo lugar, o Paraguai. E terceiro lugar, o Uruguai. Então, é o maior parceiro comercial do Brasil, a Argentina. Maior população, né, depois do Brasil. E é a maior economia depois do Brasil. Tá? Essa imagem representa aí um dos nossos maiores portos da América, que é o Porto de Santos, que fica no litoral de São Paulo. A importância desse porto para a chegada de produtos e saída de produtos, né, para a economia de um país. Então aqui nossas referências da nossa pesquisa. Obrigado pela atenção. Até a próxima aula.